Você está com dúvidas de como migrar as suas campanhas para as campanhas inteligentes no Google Ads? Acompanhe esse vídeo até o final. Olá, eu sou Rodrigo Schwab da Mercado Binário e vou mostrar para você como migrar corretamente as suas campanhas para performar muito bem dentro do Google Ads. Atualmente existem duas maneiras de fazer campanhas no Google, uma com lances inteligentes e outra com lances manuais. A estratégia de lances inteligentes otimiza uma campanha e tenta atingir uma determinada meta de forma automática, tendo como base as consultas de pesquisa no histórico de navegação do usuário e as pesquisas do próprio Google. Eu vou deixar aqui um link no vídeo onde eu coloco um exemplo de uma compra de sapato que mostra bem essas métricas. Então, além disso, a cada busca feita, vários outros fatores são levantados. Só esse conjunto de variáveis já torna qualquer campanha mais eficiente com o uso de inteligência artificial do que com os lances manuais. Mas ainda assim, tem muitos anunciantes que se sentem relutantes, estão com medo de ceder o controle dos lances, pois acham que não vão ter os melhores resultados. Alguns já até fizeram testes e afirmaram que o uso de inteligência artificial não é melhor do que fazer lance manual. Nesse ponto entra a questão: por que alguns anunciantes têm bons resultados e outros não? A gente observou mais de 100 contas, tanto de consultoria como de forma ativa, entrando na conta e levantou pontos de situações que cada anunciante deve levar em consideração ao migrar as suas campanhas para a inteligência artificial. E para ter certeza do resultado, esse resultado real do machine learning, da inteligência artificial nas suas campanhas, sem variáveis externas, você tem que acompanhar, primeiro, o período de controle. Antes de passar suas campanhas para uma estratégia de lance inteligente, verifique o que você tem no período de conversões coletadas. Entre 2 e 3 semanas, sem que as suas campanhas tenham sido pausadas ou tenham tido alguma grande alteração. Considere também os efeitos de outras campanhas que você pode estar executando agora, por exemplo, outros canais, online, offline, enfim. Assim você consegue ter dados reais para fazer um comparativo de um antes e um depois. Daí vem a fase de aprendizagem. Depois de definir as suas estratégias de lance inteligente, as campanhas vão permanecer por um período de aprendizado. Esse período vai variar conforme o investimento, tempo de campanha, e durante essa fase de aprendizado, o algoritmo vai tentar diferentes combinações, sempre buscando o melhor resultado. As estratégias de lance vão depender muito através dessas tentativas e erros. Então ele vai lá, testa, funciona. O algoritmo vai tentar diferentes combinações para obter os melhores resultados. As estratégias de lances inteligentes vão aprendendo conforme os dados através de tentativa e erro. Se a fase de aprendizado durar mais de 2 ou 3 semanas, você pode ter definido uma meta muito agressiva para essa campanha. Então, por exemplo, se teu custo de aquisição, teu CPA, o CPA desejado, for muito menor do que o obtido antes, considere aumentar. O mesmo ocorre com o retorno de investimento em anúncio, que é o ROAS. Quanto menor o teu ROAS, maior a quantidade de vendas online. Então, uma coisa importante que você deve saber sobre a fase de aprendizagem é que ela não é uma boa representação dos resultados das suas campanhas inteligentes. Não é nesse momento que você tem que mensurar. Você pode ver um custo alto lá em cima por conversão, uma queda no volume, isso preocupa muitos anunciantes. E aí eu digo para você se manter calmo, tem que manter funcionando. Essas alterações duram em média 15 dias. Essa limitação do orçamento, terceiro detalhe, quando uma campanha é limitada pelo orçamento, os lances inteligentes não apresentam o melhor desempenho. De fato, é provável que tenha um desempenho pior que usando a estratégia de lance manual, em alguns casos. E para ter uma amostra mais representativa desse desempenho de lances inteligentes, você tem que excluir todos os períodos em que a campanha esteve limitada pelo orçamento. Então vai lá e exclui. É muito provável que sua campanha comece a atingir o seu limite diário. E aí depois de mudar para o lance inteligente, você aumenta esse valor. Por isso que a gente diz, aumente o valor para o nível recomendado, que o Google recomenda. O lance inteligente precisa desse limite um pouco maior, tá? Para os gastos, para eles serem executados. Como esses lances inteligentes são projetados para gerar sempre mais resultado, quanto mais você gasta,
Quanto mais você coloca dinheiro, mais chance ele tem de converter. Essa mudança no status, pausar e não pausar, é um fator determinante para as campanhas em fase de aprendizagem, assim como fazer grandes alterações. Esses períodos indicados nos relatórios de lances inteligentes também devem ser excluídos na avaliação de desempenho. Tá? O quinto item é o atraso na conversão. Nem todas as conversões acontecem na mesma hora do clique. Em alguns casos, pode acontecer imediatamente, na hora, em outros pode demorar alguns dias. Então é importante você excluir os últimos dias do desempenho da campanha, pois durante esse período também podem haver algumas conversões que não foram registradas ou que você ainda não viu. Depois de excluir todas essas fases de aprendizados, mudança de status, atraso de conversão, limitação do orçamento, você deve dar um período suficientemente longo para que sua campanha funcione sem parar. Então vai lá, 15 dias, 30 dias. Esse período deve ser um período de controle igual ao anterior, quando a campanha estava sendo executada com lances manuais. Só aí que você pode dizer, poxa, agora eu estou comparando maçã com maçã. E aí tem uma visão clara da diferença desse desempenho. Tá? Você pode fazer ajustes. Com os lances inteligentes, há alguns ajustes que você pode fazer após essa comparação. Então você pode ver o volume de conversões pode ser menor, a um preço mais baixo. Você pode tentar aumentar o CPA para ver se consegue um volume melhor com um custo por aquisição um pouquinho mais alto. Além disso, se o seu custo por aquisição for alto, mas os números forem bons, tente reduzi-lo gradativamente para obter um equilíbrio ideal. Certifique-se de não alterar o CPA com mais de 10% e permita que o período de aprendizado determine-se antes de fazer as alterações. Todas as alterações que você fizer na campanha definirão uma fase de aprendizado, portanto tenha cuidado. Outro fator importante são as atribuições, o modelo de atribuição, que significa como que você coloca valor nas diferentes intenções com o seu anúncio, essas interações. A maioria dos anunciantes executa essa atribuição de last click, o clique antes da conversão, né? O último clique. Porém, isso não vai mostrar a imagem completa, que a jornada do cliente geralmente ela é mais complexa, ela tem vários pontos de contato e também outros dispositivos. Por isso que a gente recomenda que você use um modelo de atribuição que é o DDA, é o Data Driven Attribution. Não está disponível para todo mundo, então se ele estiver disponível para você, ele tem que ter 15 mil cliques e 600 conversões na conta nos últimos dias. Porém, se você não tem ela no seu, você pode tentar uma redução linear, baseada na posição, no tempo, mas em qualquer caso fique longe do modelo de primeiro e último clique. E aí, se você alterar o seu modelo de atribuição, ele definirá uma estratégia de lance inteligente já na fase de aprendizado. Resumindo tudo isso aqui, para você ter certeza se você vai ter resultado usando inteligência artificial, você tem que entender como ela funciona, evitar muitas variações e alterações no conjunto de dados que ela está aprendendo e fazer as suas alterações aos poucos. Beleza? Se você gostou, deixa o teu like, lembra aqui do sininho para receber as notificações, toda semana um vídeo novo para você aqui no canal. Valeu?